aula passada, a gente fez a instalação no VMware, no Hyper-V, tá? A instalação do Hyper-V, ele é um processo bem simples, né? A gente clica aqui vemos aqui no botão adicionar, baixamos o agente para Hyper-V, certo? O agente para Hyper-V, ele é um agente que a gente vai instalar diretamente no host Hyper-V, tá? E se o cliente tiver mais de um host Hyper-V, né? Felipe, de repente o cliente pode ter um ambiente em cluster ali com 2, 3, 4, 5 hosts Hyper-V. O recomendado é que seja instalado o agente em todos os hosts Hyper-V, tá? Por quê? Para a gente manter o backup também em alta disponibilidade. Se a gente instalar em um host Hyper-V, vai funcionar e eu vou conseguir fazer backup de todos os outros hosts se estiver dentro do mesmo cluster, tá? Mas se por um acaso esse cluster dá falha, o seu backup vai parar. E se eu tiver o agente instalado em todos os hosts, eu vou ter aí um ambiente em alta disponibilidade do meu agente de backup também, tá? Então o recomendado é sempre a gente instalar em todos os hosts Hyper-V, se possível, tá ok? O processo é bem simples, eu não vou retomar, tá? Eu só estou fazendo um overview ali do que a gente viu no nosso encontro passado. Então, aqui que eu baixo o meu agente para Hyper-V, faço o processo de instalação, registro, e no momento que eu registro, ele vai aparecer aqui todas as máquinas virtuais que eu tenho dentro do meu Hyper-V, certo? O processo de VMware, a gente tem um processo um pouco parecido, porém no VMware eu tenho dois agentes. Eu tenho um agente para Windows, que eu instalo ele dentro de uma máquina Windows para fazer a conexão com o meu ESXi ou com o meu vCenter, certo? E eu tenho também um dispositivo virtual, que é um OVF aqui, é uma maquininha virtual que você importa para dentro do seu VMware, certo? E essa maquininha virtual vai servir só para fazer backup, né? Nós fizemos a apresentação dos dois modelos, se eu não me engano, tá? Tá gravado na aula passada também. Tá? Mas a gente sempre recomenda a utilização do OVF, tá ok? O OVF a gente importa para dentro do VMware, ele vai ficar aqui uma maquininha virtual igual tá esse cara aqui, tá? Ele fica nessa tela mesmo, tá, pessoal? Então a gente faz a configuração de IP aqui, faz o registro do agente, faz o registro também no seu ESXi ou no seu vCenter, tá? E a partir daí, se a gente vir aqui no portal da Acronis, a gente vai visualizar todas as máquinas virtuais que estão presentes dentro do seu SXI ou do seu cluster SXI com o vCenter, tá ok? Simples assim, tá? Essa tela aqui a gente pode deixar assim mesmo e já fecha aqui o console e já deixa o cara trabalhar, tá ok? É assim mesmo que fica, tá? Um detalhe importante no VMware, tá, pessoal? Mesmo que a gente faça, é importante que se você tiver um cluster em VMware, é importante que você desabilite a cópia de máquinas virtuais dessa máquina que vai ter o agente da Acronis, tá? Então, às vezes a gente tem alguns ambientes VMware ali que eles ficam fazendo vMotion das máquinas para fazer replicação para ficar Balanceamento. balanceamento dos hosts, né? Então, essa máquina aqui, ela não pode fazer esse balanceamento, ela não pode ficar migrando de um host para o outro, ela tem que ficar parado ali dentro de um host, tá? E para a gente ter essa alta disponibilidade também do serviço de backup, para caso o host que esteja hospedando essa máquina pare, é recomendado também que a gente tenha um agente desse dentro de cada host, tá? Se for um cluster muito grande, de repente não precisa estar dentro de cada host, mas pelo menos de 2, 3 hosts ali, pode ser importante para que caso pare um host que tenha o agente, o seu backup continue ali rodando conforme programado, tá ok? O recurso computacional desse cara aqui, tá? Ele vem por padrão aqui, 2 vCPU e 4 GB de memória, tá? Mas dependendo ali de quantidade de máquinas virtuais que ele vai fazer backup ao mesmo tempo, dependendo do que ele vai fazer, pode ser necessário vocês aumentarem ali o recurso computacional desse agente, tá? Já tivemos caso, né, Fausto, de precisarmos aumentar esse cara aqui para 6 GB, Sim. 8 GB, para comportar ali o volume de ambientes mais complexos, tá ok?
Alguém tem alguma dúvida nesse processo do backup do VMware, do Hyper-V, que eu poderia retomar aqui o que foi falado na aula passada? O momento é agora, senão a gente já vai passar para o processo de visualizar como que a gente faz o restore aí desses ambientes. Só levantar a mãozinha, eu libero aqui o microfone de vocês, acho que já está liberado. É só abrir o microfone e falar também. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Bom, vamos lá então. Vamos falar de processo de restauração então. Tá? Eu tenho aqui no painel da Acronis, tá? Eu consigo distinguir o que é uma máquina virtual VMware e que é uma Hyper-V pelos ícones, né? Se eu estiver clicando aqui em todos os dispositivos, vai aparecer todos os dispositivos para mim, então vai aparecer todos os agentes e as máquinas virtuais que eu tenho no meu ambiente, né? Então vocês reparem que as máquinas virtuais em VMware, ele tem esse íconezinho do VMware. E as máquinas virtuais do Hyper-V, ele tem esse íconezinho aqui do Hyper-V, tá? Então essas máquinas que estão dentro do VMware, ele vai sempre trazer esse íconezinho do VMware, tá? Inclusive ele traz também se a máquina está ligada ou não, né? Então todas essas máquinas aqui, ela está com play ali, quer dizer que as máquinas estão ligadas, tá? Um detalhe importante, eu tenho aqui máquinas que eu tenho o agente instalado dentro delas também, tá? Por exemplo, essas máquinas que estão aqui com o VMware, tá? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que são máquinas virtuais, só que o agente da Acronis está instalado dentro delas, tá? Então não é o agente do VMware nem do Hyper-V que está trazendo essa máquina aqui para dentro do portal. Quem está trazendo essa máquina para dentro do portal é o agente que está instalado dentro das máquinas virtuais, tá? E caso eu instale um agente dentro da máquina virtual, eu posso duplicar essa máquina aqui dentro do portal. Por exemplo, essas duas máquinas que eu estou clicando aqui que está com o ícone de VM, tá? Deixa eu mandar organizar dessa forma, fica mais fácil. Essas duas máquinas aqui, elas são as mesmas, essas duas outras máquinas aqui. Só que aqui, essas máquinas, se eu fizer o backup dessas duas máquinas que eu estou marcando agora, eu vou utilizar o agente que está instalado dentro da máquina virtual. Agora, se eu fizer o backup dessas duas máquinas aqui, que é as mesmas que eu selecionei ali em cima, eu vou fazer o backup delas utilizando o agente que está instalado no VMware, tá? E seria o mesmo processo para o Hyper-V, tá? Se eu tivesse instalado o agente dentro dessas duas máquinas Hyper-V, elas apareceriam aqui também com esse ícone de VMware, tá? Elas duplicam dentro do portal e aí, dependendo aonde eu aplico o plano de proteção, ele vai utilizar o agente que está instalado no Hyper-V ou vai usar o agente que está instalado dentro da máquina virtual, tá ok? Uma observação, pessoal, se vocês se perguntarem por que elas estão com nomes diferentes, é justamente pelo tipo de agente que é utilizado. Pelo appliance do VMware, eles vão pegar o nome que aparece na criação da máquina virtual, o nome que aparece lá no host VMware mesmo, que lá no caso está a apresentação Windows e a apresentação Ubuntu, entendeu? Essa Win, UGG e Backup já demo é o nome do sistema operacional, o nome no sistema operacional configurado. Essa Win é o nome default que fica na instalação do Windows, né? E o Backup já demo é o nome que foi colocado no Linux, entendeu? Então é o nome do sistema operacional e o nome do VMware, tá? Por isso a diferença. É isso aí. Acontece a mesma coisa no Hyper-V também. O teste 1 e teste 2 é o nome no Hyper-V. E se a gente instalar o agente no sistema operacional dentro da máquina virtual, vai aparecer o nome de registro do Windows, tá? Do sistema operacional em questão, né? Boa, Fausto. Excelente observação, tá? Vamos lá, pessoal. E aí aqui dentro do portal eu consigo filtrar o que eu quero visualizar, né? Se eu clicar aqui em todos os dispositivos, eu vou visualizar todas as máquinas que têm os dispositivos instalados ou que têm os agentes de virtualizadores que estão trazendo as minhas máquinas virtuais, tá? Se eu clicar aqui em máquinas com agente, ele vai trazer todas as máquinas que têm o agente instalado dentro dela, tá? Então eu tenho aquelas duas máquinas virtuais e tenho o meu servidor de Hyper-V que está aqui, certo? Se eu clicar aqui em VMware,
eu vou ver todas as minhas máquinas virtuais VMware, né? Eu consigo inclusive aqui ver por hosts e cluster também, tá? Então se você tiver vários hosts ou vários clusters, fala assim, eu quero visualizar as máquinas virtuais de um cluster específico ou de um host específico, você também consegue, certo? E no Hyper-V é a mesma coisa. Eu clico aqui, aparece todas as minhas máquinas virtuais Hyper-V, ou eu posso selecionar, pedir uma visualização por cluster ou por host, certo? Tá? Agora vamos para a parte que interessa, pessoal. Eu vou pegar aqui um backup aqui dessa máquina Windows, certo? O último backup rodou aqui no dia 21, tá? Ela estava até offline, porque por ser um ambiente de teste, a gente deixa ela desligada aqui, mas esse backup vai nos servir, certo? E como é que eu faço? Quando eu clico aqui em cima da máquina, me aparece esse menu do lado direito, certo? E aí eu clico aqui em recuperação, e aqui em recuperação vai ter aqui todos os meus pontos de restauração. No meu caso eu só tenho um dessa máquina, mas se eu tivesse rodando esse backup há vários dias já e eu tivesse um plano de retenção também de vários dias, eu poderia ter vários pontos de recuperação aqui dessa máquina. No meu caso aqui eu só tenho um por ser um ambiente de teste, tá? Então o que eu posso fazer aqui, pessoal? Se eu clicar aqui no botão recuperar, como eu fiz o backup da máquina inteira, e eu vou mostrar aqui para vocês que o plano de proteção para essa máquina está aqui de máquina inteira, tá? Ele me dá a opção aqui de recuperar a máquina inteira ou recuperar um arquivo ou pasta específico, tá? Então, mesmo que eu faça o backup da máquina inteira, eu consigo fazer um restore granular. Por exemplo, Felipe, eu perdi uma pasta ou um arquivo que está dentro dessa máquina virtual. Tá? Eu não preciso restaurar a máquina inteira para depois ir lá e tirar a pasta ou o arquivo que eu quero. Eu posso restaurar só a pasta e o arquivo, que vai ser um restore bem mais rápido, né? Quando a gente fala de backup em nuvem, né, pessoal, a gente sabe que o maior gargalo do backup em nuvem, né, que eu costumo dizer até que é a única deficiência do backup em nuvem, é o tempo de restauração, né? Dependendo do tamanho da sua máquina virtual, para você restaurar a máquina inteira, cara, vai demorar horas. Então, se eu não preciso restaurar a máquina inteira, se eu quero é só uma pasta, por que eu vou demorar horas para restaurar essa máquina inteira? Né? Ele vai demorar só o tempo de fazer o download realmente daqueles arquivos necessários. Então, eu vou clicar aqui para a gente ver inicialmente aqui esse restore de arquivos e pastas, certo? Cliquei aqui em arquivos e pastas. Esse backup ele foi marcado a criptografia, para a gente digitar uma senha de criptografia, tá? Como vocês podem ver aqui, criptografia ativada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o backup ele vai ser criptografado baseado numa senha que o usuário vai fornecer para o sistema, certo? E toda vez que você for para um processo de restauração, o sistema vai pedir essa senha de descriptografia, tá? Essa senha não fica armazenada dentro da ferramenta, tá, pessoal? E caso vocês percam essa senha, cara, não existe um processo de descriptografia, tá? Então é importante, se vocês utilizar esse recurso de criptografia da ferramenta, que vocês coloquem a senha no lugar seguro, de forma que vocês nunca percam ela, ok? Vou digitar a senha aqui. E aqui ele vai me trazer as partições que eu tenho, né? Nessa máquina eu tenho a partição do disco C, eu devo ter a partição de inicialização do sistema e eu devo ter alguma outra partição de recuperação de sistema, alguma coisa desse tipo, se eu não me engano, né, Fausto? Então é por isso que ele me traz 3 partições aqui, tá? E aí eu posso navegar por dentro dessas partições, que aí no disco C eu entro aqui nas pastas e vou navegando e vou procurando o arquivo que eu quero, tá? Então, por exemplo, Felipe, eu quero restaurar esse cara aqui, um arquivo específico aqui, ó, tá? Ou eu poderia querer recuperar uma pasta, tá? Sem problema nenhum, tá? Ou dentro de uma pasta eu posso também selecionar vários arquivos. Deixa eu achar uma pasta aqui que tem alguns arquivos, por exemplo, tá? Essa pasta aqui, por exemplo, tem um arquivo, tá? Então, para mim, vamos supor que eu quero restaurar esse arquivo aqui. Quando eu clico nesse arquivo, eu tenho 2 botões aqui do lado direito, tá? Eu tenho o botão recuperar e eu tenho o botão baixar, certo? Se eu clicar no botão baixar, tá? Ele vai fazer o download desse arquivo para a máquina que eu estou acessando o portal,
tá? Cliquei aqui no botão baixar, ele simplesmente vai fazer o download desse arquivo para baixando para minha máquina, tá ok? Lembrando, tá, pessoal, que, olha só, já está fazendo download, já foi feito o download para dentro da minha máquina. Lembrando que esse botão baixar, ele só funciona para arquivos até 100 MB. Eu vou até pegar um arquivo aqui que é superior, ó, esse arquivo aqui tem 2.25 GB. Reparem que o botão baixar, ele fica indisponível, tá? E nesse caso aqui, eu só conseguiria fazer a recuperação desse arquivo, tá? Quer falar alguma coisa, Fausto? Não? Tá, desculpa. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para minha pasta aqui, tá? Então, qual que é a diferença então? Quando eu clico nesse botão baixar, eu faço o download do arquivo. Quando eu clico nesse botão recuperar aqui, que eu vou fazer isso agora, eu faço o download, eu faço a recuperação desse arquivo para uma máquina que tenha o agente instalado, certo? Então eu vou selecionar essa máquina aqui, demo backup, certo? Tá me pedindo aqui a senha de criptografia de novo. Deixa eu colocar aqui. Certo? E aí aqui ele me pergunta o caminho que eu quero salvar esse arquivo, tá? Se eu estiver restaurando na mesma máquina, ele vai me dar a opção de restaurar no caminho original, tá? Só que ele já detectou que essa máquina que eu selecionei não é a mesma máquina que eu estou restaurando o arquivo, então não tem como ser no caminho original. Ele já seleciona aqui o caminho personalizado e ele fica aqui enlaranjado justamente porque eu preciso especificar o caminho que eu quero salvar esse arquivo, tá? Essa máquina que eu selecionei, ela é uma máquina Linux, certo? Então eu vou vir aqui dentro do... Vou selecionar uma pasta aqui e posso clicar aqui no processo de... Deixa eu selecionar uma outra pasta, Home, Backup já. Mais fácil. Beleza. E eu posso selecionar essa pasta e clicar aqui em OK, e aí ele vai trazer aqui o caminho dessa pasta e eu vou simplesmente clicar aqui em iniciar recuperação, tá? Aqui em opções de recuperação eu tenho algumas outras opções, né? Desempenho, data e hora de arquivo, né? Exclusão de arquivos que eu quero fazer, tem algumas opções avançadas que eu posso selecionar aqui. Normalmente a gente não utiliza, mas caso seja necessidade de vocês, tá disponível aí Está disponível aqui algumas opções que vocês podem utilizar aqui de opções da recuperação, tá? Eu vou mandar direto a recuperação. Felipe, só cancela aí. Um detalhe interessante mostrar e até comentar aqui, ali em opções de recuperação, na parte de data e hora do arquivo a ser restaurado, opções de recuperação, data e hora para arquivos. Você tem a opção de definir a data e hora atuais para os arquivos recuperados, se vocês observarem ali, tá? Por que isso é interessante de mostrar para vocês? É necessário dizer que o backup da Acronis ele é uma cópia fidedigna dos arquivos, inclusive de data e hora de criação destes. Né? Os outros backups tradicionais, outras empresas de backup, quando você faz a restauração de um arquivo, ou até do sistema operacional, ele vem com a data dos arquivos marcada como a data da recuperação. E não é o caso da Acronis, ela mantém as datas originais dos arquivos, tá, pessoal? Muito importante ressaltar isso, principalmente para documentos, né? Word, Excel, PDF, que você tem datas aí que podem comprometer a empresa e outras situações, tá? Inclusive processos forenses, né, pessoal? Se você pegar um arquivo restaurado pela Acronis e você passar ali essa cópia desse arquivo para um processo forense, ele vai detectar que esse arquivo é um arquivo original, ou seja, que é o mesmo, é uma cópia exata do arquivo que foi feito o backup, tá? Bom, vamos lá. Vou iniciar o processo aqui e aqui ele me pergunta se eu quero substituir arquivos existentes, substituir um arquivo existente caso seja mais antigo, né, ou não substituir arquivos, né? Caso tenha um arquivo igual com o mesmo nome na pasta, ele ele pergunta ali o que fazer, tá? Não é o caso que já tenha, tá? É o caso tenha, ele já te pergunta o que você quer que ele faça, tá ok?
E aqui ele pergunta também que, se for necessário, se ele pode reiniciar a máquina automaticamente, tá? Como é um processo de restauração de arquivo simples, não vai ser necessário mesmo que eu marque aqui, tá? Mas se eu estivesse restaurando uma máquina inteira, provavelmente seria necessário, tá? Vou dar iniciar o procedimento aqui e ele já vai iniciar o processo de restauração desse arquivo. É um arquivo pequeno, então vai ser um restore rápido, né? A ideia aqui é para a gente ver, ele já inclusive acabou, demorou 3 segundos, mas também foi um arquivo de 4 KB, tá? Eu quero fazer de novo esse processo e mostrar para vocês selecionando uma máquina Windows. Fazer de novo o processo aqui, vou selecionar essa outra máquina aqui, que é uma máquina Windows. Tá pedindo a senha de criptografia do backup. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem nos interromper a qualquer momento e sanar a dúvida de vocês, tá? Fiquem à vontade. Então ele detectou também que a máquina não é a mesma máquina, ou seja, então não seria possível restaurar para o local de origem, e ele está me perguntando aqui qual seria o local personalizado. Agora aqui já não aparece a barra, aparece o C2 pontos, justamente porque é uma máquina Windows e não uma máquina Linux, tá? E aqui eu vou selecionar uma pasta e vou mandar fazer o restore, tá? No caso, essa pasta é até a mesma pasta ali. Só que como eu estou usando um agente diferente, até por isso que ele não conseguiu identificar que é a mesma máquina, tá? Vou iniciar o processo e vou pedir para substituir o arquivo e já vou mandar prosseguir. Simples assim, pessoal, tá? Alguma dúvida nesse processo de restauração granular? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Fiquem à vontade. Certo, vamos... Não, tá bem tranquilo. Tudo certo? Beleza, vamos lá. Então agora vamos fazer um processo de restauração de máquina inteira, tá? Esse processo de arquivos e pastas, ele é o mesmo processo se fosse uma máquina Hyper-V também, tá, pessoal? É a mesma coisa, arquivos e pastas. Vai me pedir aqui a senha de criptografia. No caso aqui, eu acho que esse plano de produção não tem a senha de criptografia. E aí eu faria ali a restauração, a mesma coisa, mesmo sendo num backup de uma máquina Hyper-V, tá ok? Agora o processo de restauração, pessoal, de uma máquina inteira, também eu clico aqui, seleciono aqui máquina inteira. Reparem que agora eu estou clicando aqui num backup de uma máquina Hyper-V, certo? Tá? E aí ele vai me perguntar aqui para onde eu quero recuperar essa máquina, né? Eu quero recuperar essa máquina para uma máquina física ou uma máquina virtual, certo? Eu poderia sim pegar um backup de uma máquina virtual e restaurar esse backup dentro de uma máquina física, tá? Lembrando que a Acronis ela tem uma tecnologia que chama N2N, né? Qualquer coisa para qualquer lugar, tá? Então eu consigo fazer um backup de uma máquina física, restaurar no ambiente virtual, fazer um backup de um ambiente virtual, restaurar no ambiente físico, fazer um backup de Hyper-V, restaurar no VMware, fazer um backup no VMware, restaurar no Proxmox, tá? É possível dentro da Acronis isso com poucos cliques, tá? Então vamos lá. Também é importante observar a questão de nuvens públicas, né, Felipe? Exato. Azure, Oracle. É claro que, dada alguma particularidade delas, pode ser que tenha alguma dificuldade, mas é possível reverter. Exato. Então, nós mesmos, por experiência, já fizemos migração de data centers inteiros em VMware para o Azure, por exemplo, né? É isso, excelente observação, cara. A gente consegue também restaurar tanto máquinas físicas e máquinas virtuais para nuvens públicas, como as Azure, o Google Cloud, Oracle e assim por diante, tá? Inclusive temos um case de sucesso muito grande, né, de um cliente nosso que teve um problema no data center dele e a gente restaurou mais de 70 máquinas virtuais dentro do Azure, tá? Acho que, se eu não me engano, foi em 43 horas a gente concluiu todo o processo,
tá? Então, inclusive esse caso vai ser o primeiro case de clientes do Brasil da Acronis, tá? Então, acredito que nas próximas semanas já deve estar no site da Acronis e aí a gente vai fazer um barulhinho aí nas redes sociais para informar vocês aí sobre esse caso aí, tá? Mas vai ser um cliente nosso, o primeiro case da Acronis do Brasil, tá? Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui máquina virtual, certo? Depois eu vou mostrar como faria numa máquina física, tá? E aqui eu vou selecionar o destino, tá? E aqui, se vocês repararem aqui em cima, ele já selecionou a Hyper-V, porque é um backup de Hyper-V. Mas eu não quero restaurar essa máquina dentro do meu Hyper-V, né? Eu quero restaurar essa máquina dentro do meu VMware. Então, ele já me trouxe o meu agente que está dentro do meu VMware. Se eu tivesse mais de um agente para VMware, ele já me trazeria aqui também todos os agentes que eu tenho, tá? E aqui embaixo ele me pergunta se eu quero restaurar essa máquina por cima de uma máquina existente ou se eu quero criar uma nova máquina a partir desse backup. Eu, no caso aqui, eu vou selecionar uma nova máquina, certo? Vou colocar aqui o nome da máquina de teste Store, certo? E vou clicar aqui em OK. Ele está fazendo agora uma comunicação com o meu VMware, tá? Lembrando, tá, pessoal? Estou restaurando uma máquina, um backup de uma máquina Hyper-V dentro do meu VMware, certo? Vamos lá, continuando. O que ele vai me pedir aqui agora? Ele vai me pedir qual que é o repositório de dados que eu vou utilizar. Qual que é o data store do meu VMware, né? Posso selecionar qualquer um aqui, Fausto? O de baixo. O de baixo, ok. Seleciono o data store que eu quero armazenar os dados dessa máquina, certo? Ele faz aqui um mapeamento de disco, né? Como eu só tenho um disco nessa máquina, tá tranquilo, eu consigo colocar aqui de 1 para 1 mesmo, mas poderia ser uma máquina virtual que tivesse vários VHD, tá? E aí nesse momento aqui eu poderia fazer esse mapeamento dos discos, para onde que eu quero que vai cada disco, que eu quero converter esses discos exatamente no que, tá? E se eu clicar aqui em alterar, clico aqui na engrenagem, eu consigo aqui mudar o modo de provisionamento, né? Provisionamento dinâmico, provisionamento completo, tá? Por padrão ele já traz ali o provisionamento dinâmico, até a interface, SCSI, NVMe, Hyper-V, enfim, que você quer usar dentro do seu VMware, tá? Deixa eu fechar aqui, vou dar concluído, certo? E aqui ele me pergunta a configuração da VM, tá? Ele já meio que traz uma configuração parecida com a configuração da máquina, mas você pode dizer, não, cara, eu quero que restaurar essa máquina com 6 GB de memória e com 10 processadores, por exemplo, tá? E também posso escolher o meu adaptador, tá? Qual adaptador que eu coloco, Fausto? Cheiro. Desculpa? Backup já. Backup já. Tá? E ele já me pergunta aqui se eu já quero deixar conectado esse adaptador ou não, tá? Então eu já vou colocar conectado e vou dar um OK, tá? Antes de eu iniciar o processo de recuperação, eu vou clicar aqui em algumas opções de backup, tá? Então eu tenho aqui comandos, igual eu tenho ali no Restore também de máquina física, né? Mas eu tenho algumas opções diferenciadas aqui para máquinas virtuais, como por exemplo, ligar a máquina virtual de destino quando a recuperação for concluída. Então, se você quiser, por um acaso, que ele recupere e já ligue a máquina virtual, você marca esse cara aqui. Senão, você deixa ela desligado, tá? Não vou passar as outras aqui, porque são iguais das outras. A diferença é só esse cara aqui, e é justamente esse cara aqui que eu gostaria de mostrar. Vou deixar desligado mesmo, tá? E vou iniciar o processo de recuperação. Agora, eu vou entrar lá no meu VMware. Opa, fui desconectado. Para a gente ver essa máquina virtual sendo criada lá dentro. Olha só, o VMware já criou, olha os processos rodando aqui, ó, create máquina virtual, ele criou a máquina virtual teste 1 restore, né? E já está fazendo todo o processo de restauração. Tá? Essa criação da máquina virtual ela é automática aqui dentro, ó, reconfigurando. Então, está trabalhando aqui o nosso agente, está trabalhando dentro do nosso VMware para fazer a recuperação dessa máquina. Tá? E está fazendo o processo ali.
né? Ele está até dizendo aqui que a gente não tem um vCenter, que integração do host. É que a comunicação está direta com o host, né? E o host tem uma comunicação com o vCenter. Então ele avisa, olha, funciona, mas seria interessante que a comunicação fosse com o vCenter. Exatamente. Por ser um ambiente de teste, esse host VMware, ele faz parte de um vCenter. Mas como a gente está fazendo só um teste, a gente está colocando aqui só o host direto, tá? Mas ele está fazendo a restauração, já está em 35%, 39%. Está fazendo todo o processo e já ele conclui. Quando ele concluir, eu vou mostrar aqui a gente ligando a máquina ao vivo aqui para vocês, certo? Vamos aguardar, falta menos de, tá dizendo aqui que falta menos de 1 minuto, já foi 48%, já deve estar finalizando esse processo, tá? Aguardar mais alguns minutos. Enquanto a gente aguarda, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam, algum recurso que eu gostariam de ter visto que eu não comentei por aqui, né? Porque a ferramenta ela é muito rica de recurso, né? Então, às vezes, a gente vai passando um pouco rápido, justamente para dar tempo de tudo que a gente quer mostrar aqui para vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida pontual, a gente pode voltar em algum assunto específico aqui, tá? Fiquem à vontade aí de abrir o microfone ou mandar a dúvida ali pelo chat. Lembrando que toda essa infraestrutura que nós estamos utilizando também, ela está dentro de um data center, tá? Então, até por isso que o restore está sendo bem rápido, né? Porque a gente está utilizando a internet do data center onde a gente fica o nosso ambiente. É um data center que fica em São Paulo. Nós temos 1 GB de internet lá, se eu não me engano, né, Fausto? Então, Exato. é um ambiente bem rápido ali de conectividade, né? Enfim, pessoal, eu não vou ficar esperando aqui não, porque já está em 52%, está dizendo 2 minutos. Vamos seguir o que eu quero mostrar, mas quando concluir o processo, eu volto aqui para mostrar para vocês que o processo for concluído, tá? Então, esse é o processo de restauração de uma máquina virtual VMware, ou de uma máquina virtual Hyper-V dentro de um VMware, tá? O processo de restauração de uma máquina Hyper-V ou VMware é a mesma coisa, pessoal. A gente vai clicar aqui na máquina inteira. No caso aqui, ele já está me dizendo para restaurar dentro de uma máquina virtual mesmo, certo? Eu poderia aqui restaurar dentro do meu Hyper-V, né? Estou fazendo o processo ao contrário agora. No primeiro processo eu restaurei uma máquina virtual Hyper-V dentro do meu VMware. Agora eu vou restaurar uma máquina virtual VMware dentro do meu Hyper-V, tá? Vou criar uma nova máquina a partir desse backup. Apresentação. Restore. Certo? O caminho que ele quer que salve os VHD, certo? Posso selecionar aqui um caminho específico dentro da máquina, certo? O mapeamento dos discos é o mesmo processo ali do VMware, né? O modo de provisionamento também, certo? E a configuração da máquina virtual. Vou colocar aqui 4 GB, 2 processadores virtuais. Posso escolher o adaptador de rede, vou deixar o default, tá? E posso iniciar o processo de restauração, tá? E nesse momento ele vai fazer uma restauração do meu backup da máquina no VMware dentro do meu Hyper-V, certo? Opa! Olha só, o ao vivo tem dessas coisas, né? Deu um erro gigantesco aqui. Dá uma analisada, ver se vai rodar o nosso backup aqui, Fausto. Por gentileza. Eu vou verificar aqui. Acredito que foi um erro que não impactou aqui o nosso restore. Tá? Ele está, inclusive, criando a máquina virtual aqui. Ótimo, excelente. Olha, já está até transferindo dados. Bom, pessoal,
Alguém tem, deixa eu ver aqui. Aqui em monitoramento atividades, eu consigo ver todas as atividades. Então agora eu tenho, ó, duas atividades rodando no momento. O primeiro é aquela restauração que a gente começou a primeira, e essa aqui é a segunda, certo? Eu falei para vocês que eu ia mostrar também o processo de restauração para uma máquina física, tá? Eu vou mostrar aqui começando direto de uma máquina virtual, tá? Então eu vou restaurar aqui, vou clicar em recuperação, máquina inteira. E aqui, ó, recuperar para, eu vou selecionar máquina física, tá? Para mim fazer o processo de restauração dessa forma, eu preciso previamente que a máquina que eu quero restaurar esteja instalado um sistema operacional, pode ser Windows ou Linux, e que esteja instalado o agente dentro. E aí, nesse momento, eu vou selecionar uma máquina que tenha o agente instalado, certo? E o que o processo de restauração vai fazer? Ele vai sobrescrever o sistema operacional da máquina pelo sistema operacional do backup. E vai voltar as configurações da máquina exatamente como estava na máquina do backup. Tá? A ideia aqui é só demonstração, eu não vou colocar para rodar porque eu não quero fazer essa substituição do sistema operacional da máquina ali. Tá? Mas esse processo, existem duas formas de fazer esse processo, eu vou mostrar os dois. O primeiro deles, eu tenho que ter uma máquina, eu quero restaurar o meu backup dentro de uma máquina aqui do meu lado, e eu quero fazer desse processo. Então eu vou instalar qualquer sistema operacional dentro dela, Windows ou Linux, vou instalar o agente dentro dela, e aí eu vou fazer esse processo que eu fiz aqui agora. Selecionei ali o backup, coloquei máquina física, selecionei a máquina que tem o agente que eu quero restaurar o backup dentro dela, e vou clicar em iniciar a recuperação. Tá? Ele vai dar um boot na máquina, vai levantar um sistema da própria Acronis, vai fazer todo o processo que ele precisa fazer, depois ele vai desligar a máquina de novo e vai ligar com um novo sistema operacional. Simples assim, tá, pessoal? Ele está demorando um pouco, até porque essa máquina física está dentro ali não está dentro do data center, então ele está buscando na internet ali a máquina, as informações, tá? Mas aí eu só clicaria em iniciar a recuperação e o processo é feito, tá ok? Enquanto ele pensa... Alô? Pode falar, fica à vontade. Opa, bom dia, eu tenho uma dúvida. Por favor, manda Para ver. fazer essa restauração na máquina física, só preciso instalar o agente ou preciso primeiro também criar um plano de proteção nela? Só instalar o agente, não precisa ter plano de proteção nela. Daí vai aparecer ali em todo dispositivo e eu vou adicionar ela por ali, é isso? Exato. Na verdade, ela vai aparecer em todos os dispositivos, mas você não vai adicionar ela. Você só vai fazer o processo de restauração de um backup existente dentro dela. Certo. Tá? Ficou claro Certo. a resposta? Ficou. Sim, obrigado. Ok? Nada. E aqui eu tenho aqui o nome da máquina de destino, eu tenho um mapeamento dos discos, né? Ele está dizendo aqui que o backup ele tem essas partições e o disco de restauração ele vai fazer nessa configuração como está dizendo aqui, tá? Eu poderia também alterar e fazer ali a configuração da forma que eu achar mais pertinente, mas vou deixar padrão ali, tá? Se eu clicar aqui nesse iniciar recuperação, ele vai sobrescrever todo o sistema operacional dessa máquina que tem esse agente instalado. Não quero fazer isso, a ideia aqui é só demonstração desse passo, tá ok? Agora vamos fazer um processo de restauração de uma máquina física com uma ISO da Acronis, tá? Ou seja, você não vai precisar instalar o sistema operacional Windows ou Linux, nem instalar o agente. Você simplesmente vai pegar uma ISO da Acronis e vai colocar essa ISO dentro de um pendrive, alguma coisa, e vai dar um boot na máquina com essa ISO. Aonde você encontra essa ISO, tá? Clica em qualquer máquina que tem um backup, você vem aqui em recuperação e você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui do lado aqui, ó, mais maneiras de recuperar. E aqui nós temos aqui a nossa ISO, tá? Recuperar máquina inteira, discos ou arquivos usando mídia inicializável. Então você vai baixar essa ISO aqui, certo? E vai colocar isso dentro de um pendrive, ou se for dentro de uma máquina virtual, que é a demonstração que eu vou fazer aqui agora, você só anexa essa ISO dentro da máquina virtual, tá? Então vamos lá, pessoal. Se vocês tiverem, como vocês são revendas, pode existir de vocês estarem em um cadastro que não tem dispositivo e por acaso você quer restaurar. Felipe, tem um outro método também, clica no X ali fechando essa telinha do teste 1.
que é no ícone do usuário ali do portal que está conectado, você clica nele e vai em downloads. Ali também tem todos os downloads disponíveis, tá, pessoal? A última opção é a ISO. Ah, muito boa, Fausto. Legal. Nem eu sabia disso aqui. Excelente. Tá? Ótimo. Inclusive aqui eu consigo ver o canal de lançamento, né? O mais recente ou a versão estável anterior. Olha que interessante. Né? Acontece muito da gente precisar baixar uma versão. Às vezes sai uma versão recente e ela pode vir com algum bug. E às vezes acontece muito da gente ter que instalar uma versão anterior, né? Então aqui eu tenho acesso também Justamente. a essa versão anterior. Muito bom. Beleza. Bom, pessoal, eu vou fazer essa demonstração de restauração pela ISO em uma máquina virtual, tá? Então eu tenho uma máquina aqui já preparada, é esse cara aqui, teste restaura, é isso, Fausto? É isso, tá? Deixa eu abrir o console dela aqui. Vocês estão visualizando esse console? Tá todo mundo vendo? A Pra mim tela tá aparecendo aqui. Tá aparecendo. Sim, tô vendo. Ótimo, legal, tá? Então vamos lá, pessoal. Como é que eu faço o processo aqui? Eu vou dar boot na máquina pela ISO e ela vai parar aqui nessa tela, certo? O que eu faço aqui inicialmente, tá? É um sisteminha, é um sistema, um live CD da Acronis, certo? E para a gente fazer esse processo de restauração, eu preciso que esse sisteminha conecte à internet. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer que essa máquina conecte na internet, tá? Então eu vou clicar aqui em Configure Network, né? No meu caso aqui, ele está em DHCP, ele já pegou um IP via DHCP, mas se a rede de vocês precisar que vocês coloquem um IP aqui, vocês vão digitar um IP, tá? Que faça o acesso, que consiga permitir que essa máquina faça o acesso à internet, tá? Um erro muito comum que acontece direto, tá, pessoal? O pessoal reparem aqui que aqui está o DNS que vai ser utilizado, 172.31.251.254. Normalmente o pessoal coloca o DNS aqui em DNS suffix e aí ele vai tentando conectar e não conecta porque ele não consegue fazer resolução de nomes, tá? Então isso é um erro muito comum, então se atentem a isso, tá? Esse DNS suffix vocês nem precisam utilizar, podem colocar só o servidor DNS aqui que ele vai funcionar, tá ok? Vamos lá. Se vocês tiverem também uma conexão, se a máquina tiver um Wi-Fi, vocês também conseguem conectar. No meu caso aqui, a máquina não tem Wi-Fi, então não vai me trazer nenhum adaptador de rede wireless aqui, certo? E se a conexão de internet de vocês exigir algum proxy, vocês podem colocar aqui também, que funciona via proxy também, certo? Bom, aqui agora a gente tem alguns processos, tá? Eu posso registrar essa mídia, né? Mas eu vou clicar na opção de cima, né, Fausto? Vai me orientando aí que faz muito tempo que eu não faço. Pode registrar a mídia. O que precisa entender, tá, pessoal? A gente deu boot numa ISO que sabe que a gente vai precisar da Acronis, mas ela não sabe quem é o cliente. Então eu preciso informar a ISO de quem é o cliente que a gente vai restaurar o backup, que é justamente fazendo o registro dela, tá? Pode clicar ali em registro. Deixa, eu tô com dificuldade no mouse aqui, mas peraí que já... O mouse é meio complicado de usar mesmo, pessoal, porque é uma console no VMware sem o VMware Tools, tá? Então é meio chatinho de usar mesmo o mouse. Consegui clicar aqui, certo? Eu vou colocar aqui a URL do portal que eu estou acessando. No meu caso já trouxe o BR01, mas se você utiliza o BR02, pode ser necessário você mudar aqui para BR02. E para quem usa o portal dos Estados Unidos, pode ser necessário colocar aí o S2 também, tá? Para fazer esse registro, tá ok? E aqui ele está pedindo um token de registro, onde vocês vão encontrar esse token. Vamos lá no portal, tá? A gente vai aqui clicar em adicionar, aqui no botão aqui em cima do lado direito, que aparece todos os agentes para me baixar, e eu vou rolar essa tela até lá embaixo, tá? E eu vou clicar aqui, ó, registro, token de registro, e eu vou mandar gerar um token de registro, tá? Vou selecionar o usuário, o cliente pode ter vários usuários, esse cliente, como é um cliente teste, só tem um usuário. Qual que é a validade do ciclo? Se eu já quero aplicar um plano de proteção para essa máquina, ele vai registrar a máquina e já vai aplicar um plano de proteção nessa máquina, não é o caso que eu quero fazer. E eu quero só registrar realmente, vou mandar gerar o token. E agora eu preciso colocar esse código aqui
lá no meu Não VMware. adianta copiar porque é uma console. Tô sabendo, tô copiando só para deixar em outra tela aqui para mim. Então eu vou digitar aquele código ali. Então é o C703-2750-4C09. Vou mandar registrar. Opa, já registrou a gente, já identificou. Ou seja, o que ele fez aqui agora, pessoal? A gente informou para o sistema que esse sistema aqui ele vai buscar o backup dessa conta, desse cliente aqui que nós estamos fazendo o teste, tá? Então agora se eu clicar aqui em Recovery, ele vai pedir para mim selecionar qual o backup, certo? Vou clicar aqui e ele já... Pode dar OK. Eu dou um OK aqui. Para ele buscar no... Isso. Excelente. Então ele já vai me trazer todos os backups que eu tenho nessa conta, tá? No caso aqui, eu quero fazer um restore desse backup dessa máquina Windows mesmo, tá? E aí ele até me traz aqui a data, né? Se eu ampliar aqui, ó, eu quero pegar o backup mais recente, que é esse cara aqui, backup do dia 20 realmente, que rodou hoje, tá? Eu poderia também selecionar um outro backup, tá, pessoal? Vamos... Outras opções aqui, eu tenho todos os backups que eu tenho dessa conta. Felipe, aonde que eu visualizo todos esses backups aqui? Se você vir aqui na console, tá? Vamos fechar esse registro de token aqui. Se vocês clicarem aqui em armazenamento de backup, vocês vão ter também, conseguir visualizar todos os backups que tem aqui. Lógico que aqui na console é mais bonitinho a interface, né? Ali no agente, por ser um agente via Linux, né? Então a interface deixa bastante a desejar, tá? Então eu vou selecionar esse... Opa, deixa eu ajustar o mouse aqui. Vou selecionar esse backup aqui e vou selecionar... Quando eu seleciono o backup, ele me pergunta qual backup. Eu tenho 3 backups aqui, 3 pontos de restauração desse backup. Eu vou pegar o mais recente, tá? E logo aqui abaixo, ele me mostra as partições, né? Eu poderia, por exemplo, restaurar uma partição só específico, tá? Mas eu quero restaurar tudo. Então eu posso inclusive, ele está dizendo aqui, ó, backup contents. Eu estou visualizando os volumes do backup, as partições, mas eu poderia visualizar os discos. E no caso eu quero restaurar o disco inteiro com todos os volumes que tem dentro dele, todas as partições, tá? Então vou dar um OK aqui agora, assim que eu conseguir fazer o mouse me obedecer. OK. Certo? Ele está fazendo aqui uma procura automática, né? Porque, por exemplo, eu tenho um disco, no meu backup ele tem um disco com 3 partições. Eu poderia, no meu restauração, dizer o seguinte, eu tenho 2 discos, dessas 3 partições eu quero que 2 estejam num disco e 1 esteja em outro disco. Mas não é o caso. Eu vou também restaurar exatamente como está ali. Todos os discos em um outro disco com todas as partições, tá? Ele já faz esse processo automático, tá? Que é mais fácil, tá, pessoal? Esse processo que eu comentei que é possível fazer, por exemplo, de eu pegar das 3 partições e colocar uma partição num disco diferente, é um pouco mais chatinho de fazer. Pode ser até um conteúdo para um outro vídeo, tá? Mas vamos deixar assim no automático, tá ok? E agora eu vou clicar aqui no OK. Lembrando que essas opções de disco, pessoal, não é nem referente à recuperação ou ao software de backup ou ao destino da máquina virtual ou da máquina física. São particularidades do sistema operacional que precisam ser mantidas na recuperação, tá? Exato, tá? Então, cliquei no OK ali, ele já iniciou o processo de recuperação dessa máquina, tá? Então, se eu vim aqui agora, eu vou fechar esse console aqui do VMware. Não, ele está aqui, é esse console mesmo, perdão. Ele está fazendo o quê? Está fazendo o processo de restauração, tá? Quando ele terminar o processo, ele vai dar um boot na máquina e já vai ligar a máquina com o sistema operacional do backup. Simples assim. Lembrando, pessoal, a gente fez aqui esse processo numa máquina virtual, mas o recomendado desse processo é que seja feito numa máquina física, tá? Até porque se você quiser restaurar esse backup numa máquina virtual, a gente utilizando o agente,
VMware ou Hyper-V, a gente consegue fazer esse processo muito mais simples, tá? Ah, Felipe, mas eu uso aqui um agente, um virtualizador que não tem compatibilidade direta com o Acronis, por exemplo. Ah, vamos supor que você use Proxmox, tá? Aí sim você pode fazer esse processo aí como a gente fez aqui agora, via ISO, tá? Ou você pode levantar uma máquina virtual, colocar um sistema operacional nela, instalar o agente e mandar restaurar o backup por cima da máquina, tá? Vamos ver os nossos outros restore, se concluiu, vamos no portal aqui em monitoramento. Informação referente aos data center, as clouds públicas, tá, pessoal? Se tratando do próprio Azure, você não tem acesso a uma console na máquina virtual, por exemplo, para você poder dar o boot na ISO. Então, o que você faz? Você cria a máquina virtual com as mesmas configurações da que você quer restaurar, instala o agente para ela aparecer disponível no portal da Acronis, e aí você usa a recuperação substituindo uma máquina, o backup pela máquina virtual, entendeu? A Oracle é a mesma coisa, né? Você pede uma máquina virtual, ela já sobe um template com o sistema operacional pronto, então você não tem acesso ao boot dela, tá? Então você pode instalar o agente, fazer a substituição, que não precisaria dar o boot, por exemplo, tá? Mas em ambientes que você tem acesso ao boot, você fazendo assim é mais rápido que você instalar o sistema operacional, instalar o agente, registrar o agente, é só um atalho, né? Para você diminuir a quantidade de tarefas ali. Exato, tá? Bom, pessoal, aquele primeiro restore que a gente fez, ele foi concluído, tá? Ele está dizendo aqui que foi concluído com alerta, mas o alerta é aquele alerta que a gente já identificou, que é dizendo que o host faz parte de um cluster que possui um vCenter, né? Que tá tudo bem, a gente é um alerta que a gente já imaginava. A gente tem aquele outro restore, que é restaurando uma máquina, um backup de uma máquina VMware no Hyper-V, tá em processo ainda, 78%. E aquele outro backup que a gente fez agora, a gente consegue monitorar por aqui também, tá? A gente consegue ver por aqui, direto pela máquina, mas pelo portal a gente também acompanha e tá aqui em 46%, tá? Vamos lá pegar aquela máquina que a gente fez o restore aqui, que é esse cara aqui, ó, teste restore, tá? Antes de eu ligar ela aqui, eu só vou desligar a rede dela, que eu poderia ter feito isso direto lá na restauração, né? Que para não estar, justamente para não dar conflito, porque é uma máquina existente, né? Eu criei uma nova máquina a partir do backup, então ele vai trazer ali com o mesmo IP, com o mesmo tudo, tá? E eu vou ligar essa máquina para a gente testar isso aqui, ver se realmente a máquina foi restaurada, tá? Isso é no ao vivo, tá, pessoal? Então, opa, já deu um problema de ligar aqui. O que eu fiz errado aqui, Fausto? Uma outra tarefa em progresso. Ah, será que foi a reconfiguração da máquina que eu mudei ali a placa de rede? Será que não? Acho que foi isso, hein? Tá rodando ainda. Tá ali embaixo, sim. Tá rodando. Vamos esperar terminar aqui. Eu tinha editado a máquina virtual e pedido para desligar a plaquinha de rede, tá? Só que ele não terminou esse processo, ele acabou de terminar, agora eu consigo ligar. Vamos lá. Ligando a máquina. Opa, máquina ligando. É isso, meus senhores. Olha a máquina dando boot aí. Essa é a mágica da Acronis. Máquina ligada, tá? Lógico que seria necessário, como eu trouxe uma máquina de um virtualizador Hyper-V para um virtualizador VMware. Claro que com certeza eu vou ter problema com alguns drives aqui, mas aí eu vou pegar agora e instalar o VMTools aqui nessa máquina e vai rodar lisa tranquilamente, tá? Mas o importante aqui nesse momento é que a máquina subiu, tá? E é o teste que a gente queria demonstrar para vocês, tá ok? Ele está inclusive agora instalando alguns drives que ele detectou já via plug and play, tá? Por isso que ele acabou de reiniciar a máquina aí, tá? E é isso, tá, senhores? Não vou instalar o agente do VMware porque não cabe aí para nossa demonstração, tá? Mas o que a gente queria mostrar é que funciona realmente, tá ok? Vamos ver os nossos outros restore. Eu acredito que o restore da máquina que a gente estava fazendo aqui via o console, ele também funcionou. Olha aqui, tá dizendo que deu concluído, certo? Eu vou fechar isso aqui. Eu só reinicio agora, Fausto?
Tem? Acho que tinha uma configuração que eu consigo fazer para ele reiniciar automático também, né? Acho que eu deixei... Tem. eu não... O tools ali a gente não alterou ele. Exatamente, eu acabei não fazendo, mas eu vou mandar agora. Acho que se eu clicar nesse X aqui, ele já desliga, né? Não, aqui, ó. Sim, pode dar um reboot ali. Vou dar um reboot na máquina. Como é ao vivo, né, gente? A gente agora torce para que ela ligue como deveria, mas... Vamos esperar ela ligar aí. Tem que fazer alguma coisa, Fausto? Tá dando um erro ali. Comando, not. Deixa eu reiniciar ela pelo... Power. Reset. Opa, olha a cara aí. Restaurou a máquina e já tá dando boot aí no sistema operacional que foi restaurado em cima dela. É isso, meus senhores. Era isso que nós tínhamos para mostrar para vocês hoje, tá? Acredito, esse conteúdo ele vai para o YouTube, então vocês vão poder visualizar e rever caso tenha alguma dúvida, tá? Mas basicamente era esse o conteúdo que nós tínhamos para mostrar para vocês hoje. Queria saber de vocês se ficou alguma dúvida, se tem algum recurso. Ainda está faltando o restore da maquininha virtual no Hyper-V, tá? Essa está demorando mais justamente porque essa máquina não está dentro do data center, tá, pessoal? Está usando a internet do Fausto ali, inclusive. Por isso que está um pouco mais lento. Mas o processo é o mesmo, tá? A gente não precisa aguardar essa conclusão, não. Tá ok?